Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado, e vamos à nossa atualização e recomendações de mercado dessa semana. Hoje é 17 de junho de 2025. Como sempre, queremos começar pela recomendação. O que os produtores, clientes precisam estar fazendo? Compartilhando a tela. Semana passada, a recomendação foi de sair de metade das posições que foram na estratégia de venda de soja na safra com recompra. Então, foi vendido soja na safra, aí foi feita uma posição de recompra, o preço subiu e nós saímos de metade, depois deu uma caída e subiu mais um pouco, e agora nós vamos sair da outra metade. Então, deixa eu marcar aqui, sair de mais 50% do volume de soja comprada na estratégia de venda com recompra. Vendemos a soja física no período da safra, recompramos. Semana passada a recomendação foi para sair de metade desse volume e essa semana a recomendação é de sair do restante. Segundo ponto, deixa eu marcar, é fazer hedge de 50% do volume na estratégia de hedge do clima Corn Belt, estabelecendo uma posição vendida em bolsa, CBOT ou B3. Vou parar de compartilhar a tela e eu quero só garantir que eu explico essa estratégia bem. A estratégia é a mesma, mas exatamente qual contrato e como tratar essa estratégia vai variar um pouquinho. Então, se você usa NDF, então aí eu recomendo você usar o contrato que vai casar com a entrega física de soja sua na safra. Então, se vai colher em fevereiro, entregar em fevereiro, pode fazer um março. Se vai colher em março para frente, aí usa o maio. Então, que é mês H ou mês K. Então, se você está fazendo essa estratégia com NDF, aí eu faria CBOT, usando o mês de março ou de maio, casando com sua entrega física. Caso o saldo não seja positivo, você quer ter uma receita para liquidar. Se está usando o NDF, março ou maio, balizado pelo teu prazo de entrega. Se você está fazendo a posição na B3, nem sempre tem liquidez lá para frente. Aqueles contratos lá para frente nem sempre tem liquidez. Então, qual que é o importante? O importante é que você tenha cobertura para passar essa possível pressão de queda da soja da chegada da safra americana. Safra americana lá para setembro, outubro, nós vamos ter essa pressão de colheitadeira rodando, então você quer um contrato que pelo menos te dê cobertura até setembro, mas um forte candidato seria usar o que é a safra nova norte-americana, que é novembro. Agora, eu entendo que se você está fazendo um hedge de novembro, você não vai ter cobertura entre quando vencer esse contrato e chegar à colheita, ou seja, no ciclo de desenvolvimento da lavoura brasileira, você não vai ter cobertura de baixo. Mas se você está usando o P3, dificilmente você vai ter essa liquidez toda lá para frente. Então é preferível usar um contrato de maior liquidez, faz essa proteção, chegando na safra, se ainda tem a recomendação de ficar vendido, aí sim você pode sair do contrato prestes a vencer e estabelecer uma posição vendida em um contrato mais para frente. Só para deixar claro esse ponto. Agora vamos à parte de análise. Deixa eu puxar a imagem, vamos à parte de análise e depois nós voltamos para aquela tela para fazer o resumo. Em relação à análise, queria começar pelo câmbio. Vou pegar o pincel e escolher a cor preta. Vamos fazer diferente, vamos fazer o verde. Então tá, a gente está falando sobre o câmbio, a gente está no verde, beleza, aqui. Onde que está o câmbio? Está nessa faixa, até tá marcado. E você vê que nós estamos dentro de um patamar de preço que tem sido historicamente uma região de valor. Se a gente for desenhar uma caixa preta ao redor dessa área, você vê que dentro dessa faixa a gente teve bastante negociação. Teve, obviamente, a exceção aqui em cima, né? E
lá atrás era bem abaixo disso, mas por muito tempo nós tivemos dentro de entre mais ou menos 5,40 e 5,80, pega grande parte da negociação dos últimos 12 meses. Para onde que vai a direção desse câmbio? Como vocês bem sabem, bola de cristal ninguém tem, eu também não, nunca prometi ter, nunca fiz de conta que tenho. Mas essa baixada que nós estamos tendo, será que cai aqui até essa região de valor aqui embaixo, que a gente está mais próximo dos 5? Ou será que a gente vai ter um ping-pong similar a como foi ano passado? Deixa eu puxar aqui para o lado. Que a gente teve esse ping-pong aqui, né, caiu em maio, subiu, depois de novo em agosto, subida, esse ping-pong, e daí eventualmente subiu aqueles patamares. Eu acho que o que a gente está vendo de baixo aqui provavelmente vai ser esse sobe e desce. A direção nós não sabemos, mas eu acho mais provável que nós teríamos um câmbio que chega mais próximo dos 6 novamente com facilidade. Por que que isso é importante? Sazonalmente, você teria um período, esse período do ano, depois que chega a safra brasileira, ano passado foi exceção, tá? Chegou a safra e subiu. Mas sazonalmente, o que acontece nesse período do ano é que você tem muita soja sendo exportada. Deixa eu ver aqui, vamos lá, março. Você tem muita soja sendo exportada, então você tem muita divisa entrando, então não você tem um câmbio, vou até desenhar melhor aqui. Soja exportada, divisa entrando, você tem um câmbio mais pressionado, ele não consegue subir tanto que ele caiu para baixo. Vai continuar em queda? Talvez, mas eu acho que assim que parar de sair tanto grão e parar de entrar tanto dólar no Brasil, eu acho que tem chance da gente ter novamente um câmbio um pouco mais leve, um câmbio mais próximo dos 6, talvez 5,90 ou para cima, e oportunidades podem vir disso. O motivo que isso é importante é porque é preferível para mim fazer uma venda garantindo Chicago, mas ficar dolarizado, do que você já fazer a venda no mercado físico e converter isso em reais a uma taxa, a um nível de reais que está fraco. Então só é importante está muito ciente do câmbio. Agora vamos para a próxima imagem. E isso é o alicerce. Se você está assistindo em tempo real, a gente sempre constrói o portfólio, que é o plano de comercialização, depois temporada de compra e venda, fundos, análise técnica. Isso baliza a nossa tomada de decisão. Então estruturamos a estratégia, com base nesses indicadores temos o norte, e aí vai o plano de ação, execução, para concluir a estratégia. Vamos falar agora sobre o mercado de milho e em seguida o mercado da soja. E aí voltamos para o resumo e temos uma pergunta também hoje. Deixa eu pegar o pincel e eu vou pegar na cor preta. Deixa eu ver, cadê? Preta. Ah, já está preto. Vamos fazer vermelho, porque a notícia do milho não é muito boa. Os especuladores em Chicago voltaram a vender milho. Já faz 6 semanas que eles estão vendendo milho, mas eles estão ampliando a posição vendida. Eles já passaram desse ponto, que seria o equivalente a 20 milhões de toneladas de milho vendido, ou próximo de 20 toneladas de milho vendido. Para a gente colocar isso como referência, a gente está falando de quase a metade da produção de milho da Argentina. Entre metade e 1/3, talvez 40% da produção de milho da Argentina inteira os especuladores estão com uma posição vendida. Vão continuar vendendo? Se continuar vendendo, o milho, pelo menos em Chicago, deve seguir pressionado. Mas também já venderam o suficiente para acionar o indicador de compra na contramão dos especuladores. Então a direção do milho em Chicago, para mim, é uma grande dúvida. A direção do milho no Brasil, até certo ponto, para mim está um pouco mais, não sei se óbvio a palavra, mas provável, né? A gente achou um piso nesse milho, até está um pouco abaixo. Deixa eu desenhar melhor esse piso. A gente achou um piso no milho no Brasil.
E ali próximo dos 63, você vê que o milho não está caindo. Pode ser que ele caia uma próxima vez, pode ser que ele caia, mas ele também, na hora de melhorar, ele não passa muito ali dos 66. Então, dentro dessa faixa de negociação, falando esse é o contrato de setembro da B3, dentro dessa faixa de negociação, para mim, a gente está consolidado entre mais ou menos 63 e 66 até que o mercado toma um norte. E se cair abaixo, acho que vai entrar comprador disposto, e se passar subindo, vai ter vendedor que tem milho para vender. Para mim, o mais provável é pelo menos julho, talvez parte de agosto, as próximas semanas, mais provável para mim vai ser esse sobe e desce só para esse milho da chegada da safrinha trocar de mão. Sobe um pouco, tem venda, cai um pouco, o comprador está disposto, aí sobe um pouco. Esse milho sem graça. A demanda por milho não está fraca. Então, é muito importante a gente perceber, a demanda não está fraca, então não é um problema sistêmico de falta de demanda de milho. O que nós estamos tendo é uma oferta de milho safrinha frente ao que tudo indica vai ser uma enorme safra de milho dos Estados Unidos. Então, é uma situação de demanda forte, mas oferta grande no Brasil hoje e provavelmente oferta grande de milho nos Estados Unidos em breve. E o mercado está fraco em função disso. Mas o valor do milho para entre safra no Brasil hoje não me preocupa muito. Só estamos em temporada de compra, é difícil vender e é difícil ter boas oportunidades. Para mim, tem que deixar as semanas passarem, deixar o calendário passar, e aí quando a gente conseguir chegar nos volumes em que o grosso do milho já trocou de mãos, e aí a gente está naquele inventário, naqueles estoques mais teimosos de milho, depois no pós-safrinha, aí a gente pode começar a ficar um pouco mais otimista. Vou parar de compartilhar a tela e vamos falar agora sobre o mercado da soja. O mercado da soja, olha, as recomendações foram sobre a soja essa semana e é algo que merece atenção. No milho, os especuladores eles estão vendidos e bem vendidos. Deixa eu pegar aqui em verde. Mas na soja, eles estão comprados. Só que é uma posição comprada tímida, menos do que o equivalente a 10 milhões de toneladas. Então, perdão, falei vendidos, eles são comprados. A posição líquida dos especuladores em milho é vendido, em soja é comprado. Eles estão positivos, estão inflando o preço, mas é uma posição comprada muito tímida. E sazonalmente, no fim de junho, ainda tem potencial de alta. A safra norte-americana ela é garantida naquela última chuva para encher o grão. Foi plantado mais cedo, então talvez venha em julho esse ano, mas tradicionalmente ela é em agosto. Então nós ainda temos algumas semanas, talvez 6 a 8 semanas, antes da gente ter uma safra norte-americana garantida de soja. Mas será que os especuladores vão se animar para comprar muito mais? Talvez. Também temos o risco dos especuladores falarem: acabou a festa, vamos vender. E se eles forem de uma posição comprada de 10 milhões de toneladas para uma posição vendida que chega nos 20, como era ano passado, isso é uma inversão de 30 milhões de toneladas. É como se a gente coloca aqui a Argentina, números arredondados, produz 50 milhões de toneladas. É como se você... 30 milhões de toneladas é um volume drástico para você inverter posição de comprado para vendido. Se isso acontecer, provavelmente teríamos uma forte pressão no preço. Por que a gente quer aproveitar esse preço? Agora nós vamos olhar dois contratos. O primeiro contrato que nós vamos olhar é aquela estratégia que nós fizemos de sair da posição recomprada. Então aqui em março nós recomendamos, foi recomendado fazer uma venda no mercado físico de soja, o câmbio estava melhor, a situação estava melhor, fazer uma venda no mercado físico de soja no período da safra, mas fazer uma posição de compra. Aí nessa semana passada, nós recomendamos sair de 50% desse volume, então já teve um pouco de um ganho, dependendo de onde entrou,
mas vamos falar que entrou na média mais ou menos 22,50, 22,50 para cá. Nós estamos falando aí de um ajuste de talvez 80 centavos de dólar, 70, 80 centavos de dólar por saca. E aí agora essa semana nós vamos sair de mais 50%. Então é um ajuste um pouquinho melhor ainda. Talvez chega a $1 por saca. De qualquer forma, é uma estratégia vencedora. Não foi a grande vitória que a gente queria, não foi $2, $3 por saca, como às vezes é. Então não foi nada muito animador. A gente teve um aperto de coração ali de comprar e depois teve uma queda. Então são as aventuras do mercado, mas estratégias coerentes, a tomada de decisão certa, ano após ano você vai ajustando e dá certo, né? Então é uma coisa que funciona. Mas nessa brincadeira, né, $1 por saca vezes 5,50 dá o quê? R$5 por saca? Ajuda, né? Cada pouquinho ajuda. Então essa é a primeira imagem que eu queria mostrar, que só confirma a estratégia que a gente fechou. E a segunda imagem queria mostrar já começar a cotação para a próxima safra, março de 26, esse é o contrato de Chicago. E olha, nós estamos no melhor patamar do ano inteiro. Aqui é 25, né? Então você vê aqui, essa linha verde teria que voltar. Para ter um patamar melhor que isso, teria que voltar para setembro do ano passado, para ter um patamar mais alto do que o nível atual. E por isso que nós estamos começando a fazer essas travas, né? Por isso que a gente esperou e agora nós vamos começar. Tá na temporada de vender, demorou, mas chegou uma oportunidade e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Se tudo correr bem, vai dar mais uma subida, quem sabe a gente trava um tanto acima de 11, quem sabe consegue um preço de 11 para fazer essa parte do hedge, ou talvez até sobe mais e a gente acaba, né, ajustando estratégias ou fazendo posições, mas na melhor oportunidade do ano todo, a gente pelo menos deveria começar a fazer média, que é exatamente a recomendação. Então, essa é a recomendação e eu acho que fica claro a instrução quando a gente olha para o gráfico. Alguns detalhes, agora vamos trazer o resumo, vou puxar aqui, nós vamos resumir e depois responder uma pergunta, mas alguns detalhes que são importantes. Aí tá gravando e agora depois eu falo os detalhes, mas o milho em Chicago está na temporada de venda. A soja em Chicago está na temporada de venda. A posição dos fundos de soja em Chicago é neutro. Estão comprados, mas não grande o suficiente para justificar vender na contramão. A posição dos fundos em Chicago justificaria compra de milho. Eles venderam a ponto que justifica a compra. A tendência do milho em Chicago é de baixa. A tendência da soja é de alta. E falando do mercado físico do Brasil, o milho está em temporada de compra e a soja está em temporada neutra, não é nem compra nem venda. Então, nós conseguimos ver mais ou menos como é que estão essas estruturas. Vamos colocar aqui. O mercado físico de soja tem estado surpreendentemente forte durante o período da safra, vírgula, no pós-safra, vírgula, e até para a próxima safra. A demanda por soja parece firme. Dito isso, os melhores
prêmios costumam chegar entre agosto e novembro, vírgula. Assim, acredito que o basis ou prêmio ainda pode melhorar mais. O mercado físico de milho está pressionado no Brasil em função da chegada do milho safrinha. O mercado global de milho está pressionado pela grande oferta de milho, não somente do Brasil, mas principalmente dos Estados Unidos. A demanda por milho brasileiro não me preocupa, mas pode demorar para impactar os preços positivamente. Sazonalmente, a temporada de venda começa em dezembro, então a gente ainda tem chão antes de poder ter esses preços mais animadores. Paciência, eu acho que vai ter demanda firme pelo milho brasileiro, mas pode levar um tempinho para a gente chegar nessa demanda. Talvez já em setembro, outubro começam boas oportunidades, mas tecnicamente a temporada de venda de milho vai demorar um bom tempo ainda, uns quase 6 meses antes de chegar. Falando sobre câmbio, o câmbio está pressionado. Pessoalmente, acredito que no segundo semestre podemos ter um câmbio que mais se aproxima de 6 O preço de soja para a safra nova em Chicago negocia no melhor patamar em todo 2025. Está na hora de começar a fazer média. Milho em Chicago está tecnicamente muito fraco, vírgula. Tecnicamente, o milho B3 parece ter achado um suporte. Muito bem, concluímos a parte de análise de resumos. Agora temos uma pergunta, aí encerramos. A pergunta é a seguinte: os fechamentos de soja em dólar, seja Chicago ou B3, então fazer uma trava, fazer uma venda em dólar, poderiam buscar um contrato 4 do 26 para apostar no alta do dólar no longo prazo no Brasil? Bom, eu acredito que o vídeo já respondeu isso e a pergunta já é boa porque casou com a recomendação do vídeo. Mas a ideia é fazer essa trava para garantir Chicago, mas esperar um pouquinho antes de fazer o compromisso em real. Caso a gente tenha esse real mais elevado, mais próximo de 6, aí a gente pode ter, né, enfim, só para deixar bem claro, né, se a gente pega 11 vezes 6, vai dar o que? R$ 66
reais por bushel, ao invés de 11 vezes 5, né, que dá 55 reais por bushel. Então, obviamente, se a gente tem, mesmo se conseguisse travar uma média de 11, preferível esperar para ver se consegue um câmbio melhor. Na minha opinião, sazonalmente, muitas vezes a gente tem isso. Então, a resposta, de uma forma simples, é sim. Eu acho que travar Chicago ou B3 e deixar o câmbio para travar mais para frente é uma estratégia coerente. Em relação a esse mês, vai depender um pouquinho, que nem eu falei, se você está fazendo B3 ou está fazendo Chicago. Então, Chicago com NDF casaria com a entrega física. B3 eu provavelmente começaria com um contrato mais próximo de maior liquidez e na hora, se ainda não foi recomendado sair dessa posição vendida quando está se aproximando do vencimento, se tem que fazer a rolagem para outro contrato, aí os contratos próximos vão ter mais liquidez, né? Mas muito provavelmente, se a gente está vendendo agora e tiver uma oportunidade de ganhar 30, 40, 50, $1, se sazonalmente a gente chegar na safra americana e parece que o mercado parou de cair, provavelmente a gente vai falar, vendemos, temos um ganho, encerra a fase 1 de hedge, aí vamos partir para a parte de venda antecipada ou short basis, independente de como for o teu portfólio for montado, vamos seguir para a etapa 2, que é já fazendo compromisso com o grão físico mesmo. Mas são cenas para o próximo capítulo, vamos deixar chegar esse momento. Por hora, se você fez a estratégia de venda com recompra, vamos colher os frutos dessa estratégia que deu certo, realizar esse lucro. E para quem opera a bolsa e faz esse hedge no risco climático americano, vamos entrar em 50% dessa proteção, né, desse hedge. Nada mal para começar a nossa média no melhor patamar de preço, né? Então a gente pode ficar feliz disso. Se continuar subindo, a gente tem mais para vender e vai vender. Ótimo resto da semana para você.